querido Padre Robinson, nosso pároco e pastor, diácono Fabrício, povo santo de Deus. Nesse primeiro dia da novena e também da primeira semana da Quaresma, o Senhor nos convida sempre a estar meditando no sentido da conversão, da penitência e da mudança de vida. Hoje, no Sagrado Evangelho que nós escutamos, nós ouvimos o julgamento. Nosso Senhor conta meio que de uma forma narrativa como que se dá o julgamento. E os santos, eles vão traduzir isso dizendo que no fim de tudo, quem nos julgará será o amor. Bom, e o que significa isso? Diante dessa perspectiva desse Evangelho, do julgamento, do juízo final, do Deus que separa uns à sua direita, outros à esquerda, como que o amor envolve, como que o amor é o critério desse julgamento? Bom, primeiramente, para que nós possamos entender, nós precisamos compreender o que é de fato o amor. Bom, o amor ele não pode ser reduzido a um sentimento, o amor não pode ser reduzido a uma emoção, porque o amor vai além disso. O amor, na verdade, ele é uma pessoa. São João diz, Deus é amor. Então aqui nós precisamos compreender que o amor é alguém. Deus é o amor. A essência de Deus é amor. Ele é amor, o Pai é amor, o Filho é amor, o Espírito é amor, a Trindade Santa é uma trindade de amor. E no seu ato de amor nos cria, nos ama, nos salva. E a partir do momento que eu entendo que Deus é o amor, eu poderia me perguntar, como então eu posso amar? Se o amor é um ser, se o amor é alguém. O próprio Deus então nos dá uma resposta na sua cruz, quando Ele vem e entrega a sua vida em resgate de cada um de nós. Na cruz nós temos um Deus que doa do seu próprio ser para resgatar a todos nós. E aqui está o entendimento do que é amar. Se Deus é amor, amar é dar do seu próprio ser. Foi isso que Ele fez na cruz. Na cruz Ele demonstrou o seu imenso, infinito amor, dando de si mesmo, vertendo do seu lado aberto sangue e água, jorrando para nós rios de salvação. E então, queridos irmãos e irmãs, para que nós possamos entrar no caminho da santidade, para que podamos estar preparados para esse juízo, aonde o amor é o critério, nós precisamos aprender com o Senhor que é amor. Porque diz o livro do Gênesis, que Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Então se Deus é amor, e nós somos a imagem e semelhança dEle, nós também devemos ser amor. E para ser amor, nós precisamos também ter a capacidade de dar um pouco do nosso ser. E dar um pouco do nosso ser para quem? Em primeiro lugar, para o próprio Deus. Como ouvimos na primeira leitura, no início da primeira leitura, aonde o profeta nos convida à santidade. Sede santos, como o Pai que está no céu é santo. E Ele diz, santifica o meu nome, não blasfema contra o meu nome. Porque uma vez que Deus é amor, e eu preciso ser amor também, eu preciso então, irmãos e irmãs, começar a dar do meu ser a Deus. E como que eu faço isso? Através da vida da santidade. Entenda o plano salvador do Senhor. Ele veio ao mundo, Ele sofreu as dores, Ele deixou o seu lado ser aberto, as suas mãos serem cravejadas, Ele deixou ser chicoteado, Ele deixou sua cabeça ser ferida pelos espinhos, e tudo isso por amor a cada um de nós. E não porque nós éramos merecedores, muito pelo contrário, nós não merecíamos o seu amor, mas Ele nos deu gratuitamente. Por quê, Padre? Por que nós não merecíamos? Porque nós continuamos pecando, com fragilidades, continuamos desobedecendo, fazendo tantas coisas que ofendem a Deus.
mas Deus, apesar de nós, nos amou. Deus, apesar da minha ingratidão, apesar do meu pecado, apesar do meu vício, apesar de tantas coisas ruins que ainda estão nas minhas atitudes, no meu interior, nas minhas paixões desordenadas e desgovernadas, Ele ainda assim derramou amor sobre mim, porque o seu amor é incondicional. Então, agora, diante desse amor de Deus que nós vamos meditar nessa quaresma, esse amor que nos constrange, esse amor que dá a vida, esse amor que morre na cruz quando a gente não merecia que Ele morresse por nós, diante desse amor, eu só posso ter um sentimento dentro de mim, de gratidão. Por isso que, diante da lei do amor, a primeira pessoa que tem que ser o objeto desse amor na minha vida é Deus. Porque Ele fez por mim algo que eu não merecia. Ele me salvou quando eu estava no pecado. Ele me abraçou quando eu não poderia ser abraçado. Então Ele veio em meu auxílio. E diante de um Deus crucificado, diante de um Deus que dá a vida, diante de um Deus que morre na cruz, eu só posso ser grato por um amor tão imerecido que vem até a minha alma. Então, o cristão, por um espírito de gratidão, deve ofertar um pouco do seu ser a Deus, já que Ele ofertou todo o seu ser a cada um de nós. Por isso, irmãos e irmãs, nós somos chamados à oração. Por isso, irmãos e irmãs, nós somos chamados a ter intimidade com o Senhor. Não é uma lei, como diz o Salmo, a lei do Senhor é perfeita, a lei do Senhor é maravilhosa, mas essa lei não é uma lei de um peso, de um mandamento, é uma lei que eu cumpro por gratidão. É um amor de Deus que me constrange a ponto de eu dizer, eu preciso segui-lo, eu preciso fazer o que Ele diz, eu preciso rezar. Quando rezar para nós é um peso, é um sinal que falta gratidão dentro do nosso coração, falta amor a Deus dentro do nosso coração, porque rezar não é uma obrigação que a lei da igreja te dá, rezar não é uma obrigação que os pais lá quando era criança nos impuseram, não, rezar é um ato de gratidão, de amor, diante de um Deus que se preocupou comigo. Eu retribuo com o amor da minha vida, com o meu tempo, com a dedicação diante dEle, com as visitas ao Santíssimo Sacramento, com as comunhões de fé, com a comunhão no amor, com a oração, com a penitência, com o jejum. Então a primeira coisa dessa liturgia, nós precisamos ter um coração grato para corresponder ao amor de Deus com o nosso amor. Se Ele deu o nosso ser, deu o ser dEle a nós, nós precisamos dar do nosso a Ele, com a nossa dedicação religiosa, com a nossa busca sincera da intimidade com Ele. Todavia, esse amor que eu preciso corresponder ao Senhor, ele precisa ser traduzido de forma prática no amor ao próximo. E aqui está a segunda parte da primeira leitura e o restante do evangelho que nós escutamos. Nós precisamos viver esse amor a Deus, em primeiro e infinito, mas esse amor a Deus, se não é traduzido por um amor sincero ao meu irmão, ele então é um amor que tem algum defeito. Porque diz São João, o mesmo que diz que Deus é amor, ele diz assim, olha, se você diz que ama a Deus que não vê, mas não ama o seu irmão que você vê, então você é mentiroso, e o pai da mentira é o diabo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, um amor, e nessa quaresma, nós somos convidados à oração, nós somos convidados à penitência, mas também somos convidados à esmola, que pode ser traduzida aí pela caridade, pela preocupação, pela sensibilidade com o outro. Então a minha oração, o meu relacionamento com Deus precisa ser transformado em relacionamento com o irmão. Eu dizia domingo lá na igreja da Praia do Morro que a quaresma é uma espiritualidade de cruz, aonde nós temos uma haste vertical que aponta para o céu, mas uma haste horizontal que toca o irmão,
a vertical, aonde eleva os meus olhos para o alto, eleva os meus olhos para o sagrado, para o divino, para o transcendente, mas uma horizontal que me lembra que se isso não for traduzido num amor mútuo e fraterno, é algo desencarnado e vão. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos que ter muito cuidado, porque às vezes a gente está rezando muito e agindo com a caridade pouco. É tão triste ver pessoas que são tão de oração, mas tão arrogantes, mas que tratam tão mal os outros, mas tão orgulhosas. O nosso amor a Deus tem que fazer uma mudança aqui dentro. Essa oração, esse joelho no chão, essa adoração eucarística, tem que mudar alguma coisa aqui dentro. Senão é uma hora perdida, é algo que não tem sentido. Então nós precisamos compreender que a nossa vida com Deus, dizia Santa Teresa, que quanto mais de Deus, quanto mais orante, mais afável com o outro. E às vezes parece ao contrário, parece que quem está mais na igreja, mais espinhento com o outro. Quem mais está perto do altar, mais complicação com relação com o próximo. E tem que ser o contrário. E aí muita gente fala bem assim: padre, mas olha, nessa quaresma eu tenho até dificuldade de me confessar, porque eu não tenho pecado, padre. Olha, eu não matei, não roubei, não adulterei, eu não faço nada. Está aí o seu problema, não fazer nada. Porque Deus falou hoje no Evangelho, Ele não disse, você fez isso, você fez aquilo. Ele disse, você não me deu de comer, você não me deu de beber, você não me visitou. E muitas vezes a gente, porque tem uma vida que não faz nada, entre aspas, grave, acha que está tudo bem. Mas o amor é proatividade. O amor que é dado ser, ele tem dentro dele um gene do ativo. Então, ele não é algo parado e estático. Então, o cristão que está parado, ele está tão mal na vida espiritual, quanto aquele que está no pecado. Se eu não estou fazendo atos de caridade, se eu não estou fazendo atos que demonstram a minha fé, esse amor ao Senhor, como então que eu caminharei em santidade e graça diante de Deus? Então cuidado, que às vezes o problema não é o que você está fazendo, é o que você não está fazendo. É a oração que você não está fazendo, é a sensibilidade com o outro que você não está tendo, é o olhar para aquele que necessita, que às vezes eu deixo passar despercebido. O importante é fazer a minha novena, e os outros deixam viver a vida, e eu não tenho aquela proximidade de irmão, que coloca, que dá o ouvido para escutar o outro que precisa desabafar, que se coloca à disposição do outro para entendê-lo e compreendê-lo. Então nós temos que tomar cuidado, para que nós não sejamos uma igreja farisaica, aonde a nossa oração é bonita, mas a nossa vivência é zero. Então, quando os santos nos ensinam que o critério do julgamento é o amor, é esse amor que eles estão falando, não é uma melosidade sentimental. Quando ele diz o critério do juiz, no dia que todos nós estivermos lá no tribunal, é o amor. É que amor? É o amor que eu tive com Deus e o amor que eu traduzi para o próximo. É esse amor que vai ser o critério se eu vou para a direita ou para a esquerda. Se eu vou ser alguém que vai ouvir vinde benditos de meu Pai, ou se eu vou escutar afastai-vos de mim, malditos. É esse amor, é o quanto eu estou me dedicando às coisas do céu, e quanto eu deixo as coisas do céu transformar o meu coração para mudar as coisas da terra. É assim que funciona. Eu venho aqui, rezo, comungo, oro, para Deus me transformar. E aí eu sou um canal de transformação no meu trabalho, na minha casa, na minha faculdade, na minha escola, aonde eu for. O amor é ativo. Eu tenho que me preocupar, eu preciso exortar, corrigir na caridade, eu preciso estar atento, sensível ao irmão. Então, meus irmãos e irmãs, que nessa noite, nesta Eucaristia, nós possamos pedir a Deus essa graça de um amor que é vertical e horizontal, e um amor que vem do altar, mas que chega na realidade de cada um de nós, na família de cada um de nós. E você não precisa ser a Madre Teresa e abrir um hospital, que se você puder, que maravilha, mas primeiro começa fazendo na sua casa.
Começa a fazer lá com os teus, que muitas vezes nós somos ausentes dentro de casa. Às vezes é lá na minha família que as pessoas estão com sede e eu não dou de beber, estão com fome e eu não dou de comer. Às vezes é no meu ambiente familiar que eu digo, eu quero paz, e em nome de uma falsa paz, eu viro omisso. Em nome de uma falsa paz, eu deixo de fazer atitudes de amor, para que o meu lar seja santificado. Talvez é no seu trabalho, não importa, é lá na tua realidade. Lá você precisa ser esse sinal, não da omissão, mas da graça. Porque senão, no seu ambiente de trabalho, muitas vezes tem uma pessoa que professa uma fé, outro professa outra, e aí eu te pergunto, você como cristão, qual é a diferença que está fazendo lá? Para alguém dizer, olha, esse aí é um cristão. É isso que é diferente. Não só porque você chegou lá e fez um sinal da cruz antes de começar o seu dia, mas a sua atitude, mas o seu testemunho, mas a sua sensibilidade, a sua compreensão com o outro. Isso que vai nos moldando aos moldes de Jesus, para alcançarmos a salvação, quando Ele vier na sua glória, ou quando nós enfrentarmos a morte, que um dia chegará para cada um de nós. Então vamos buscar essa vida do amor. Eu costumo dizer que no céu entra pessoas que um dia cometeram adultério e se arrependeram. No céu entra pessoas que mentiram e se arrependeram. No céu entra pessoas que ficaram longe da religião e se arrependeram. Mas no céu não entra quem não tem capacidade de amar. No céu não entra quem não ressalta dentro de si a imagem e semelhança que o Senhor um dia colocou dentro de nós. Então está na hora de sermos amor, como Deus é amor. Por isso que a sentença será nos dada pelo amor. Que Deus então nos ajude, irmãos e irmãs, a não sermos só cristãos da boca para fora, mas que Deus nos ajude a viver essa vida. Que Deus nos ajude a sermos sal da terra e luz do mundo. Que Deus nos ajude a ter um diferencial dentro de nós. Os primeiros cristãos, nos seus primeiros relatos, diziam que quando os pagãos os encontravam, eles diziam, vede como eles se amam. E a pergunta que fica para nós, será que nós que comungamos o corpo de Cristo, será que nós que somos da missa diária, será que nós que levantamos a madrugada para rezar o rosário, será que nós que fazemos práticas de penitência, que deixamos o álcool 40 dias, a cerveja, o refrigerante, o doce, a carne, será que nós somos capazes, irmãos e irmãs, de quando alguém nos olhar, quando ver as nossas relações, será que eles dirão para nós, vede como se amam? Porque de nada valerá o nosso jejum, de nada valerá a nossa penitência, de nada valerá a nossa abstinência, se em vez de rasgar as vestes, nós não rasgarmos o coração, nós não despojarmos o interior, nós não permitirmos a transformação. Por isso eu falei lá na minha paróquia e falo aqui também, no seu jejum, na sua penitência dos 40 dias, não tira só uma coisa, mas faça um propósito também. Olha, eu vou ficar 40 dias sem isso, mas também vou tentar, a partir dessa quaresma, ser mais paciente, ou falar menos, ou ser menos da fofoca. Ou seja, tenha um gesto concreto de mudança do coração. Tenha um gesto concreto de mudança de atitude para com Deus e para com o teu irmão, que precisa que a nossa santificação também os atinja. Então que esse espírito quaresmal seja também esse espírito dessa novena. São José, o padroeiro da Igreja Universal, que ele nos ajude, que ele interceda por nós, nesse processo de conversão e santidade. E que nós, irmãos e irmãs, tenhamos esse espírito decidido, que nos disse o Salmo 50, um espírito resoluto, convicto, eu quero mudar,
eu quero fazer diferente, eu quero ser amor. Amor a Deus, amor ao próximo. Reze mais, jejue mais, confesse-se mais, mas também ame mais, seja também mais presente na sua casa, também seja mais dócil, menos orgulho, menos vaidade, menos arrogância, seja mais compreensível, mais da escuta. Dessa forma nós seremos amor, e quando chegar lá, naquele dia que muitos temem e tremem, o Senhor dirá: pode vir, meu filho, entra, ceia comigo, coma desse banquete, o banquete de quem sabe amar, o banquete do amor. Que Deus então nos abençoe, que Nossa Senhora nos proteja com o seu manto sagrado, que o Espírito Santo nos recubra com sua sombra, como cobriu Maria, e que São José nos direcione, ele que foi um homem da caridade, um homem da sensibilidade, um homem temor a Deus, um homem da santidade, também abra os nossos olhos e o nosso coração, para que nós possamos neste mundo fazer a diferença. Seja amor, e no teu julgamento Deus te julgará com amor. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo.